Olá, tudo bem? Seja bem-vindo e bem-vindo. Está no ar o Fatos em Foco, a sua revista eletrônica que leva até você cultura, informação e entretenimento. Eu te convido agora a acompanhar os principais destaques desta edição. E uma cafeteria em Dubai vende um dos cafés mais caros do mundo, com uma xícara que custa mais de R$5.000. Um cachorro recuperou a visão usando uma lente de contato humana. O procedimento abriu portas para novos tratamentos. E ainda você vai conhecer a trajetória do melhor sushi man do Brasil. Ele é de Dourados, no estado de Mato Grosso do Sul. Tudo isso e muito mais é que você acompanha a partir de agora no Fatos em Foco. Estamos no mês de novembro e, com ele, a campanha de conscientização sobre o diagnóstico precoce do câncer de próstata. E o maior desafio ainda continua sendo o preconceito em relação aos exames. Silencioso, o câncer de próstata avança, muitas vezes sem dar sinais. É por isso que os exames devem ser prioridades. No Brasil, milhares de homens recebem esse diagnóstico todos os anos e muitos deles descobrem a doença já em estágio avançado, quando o tratamento é mais difícil e as chances de cura diminuem. De acordo com o INCA, o Instituto Nacional de Câncer, são esperados mais de 70 mil novos casos por ano no país. A idade é um dos principais fatores de risco. Homens a partir dos 50 anos ou 45, no caso daqueles com histórico familiar da doença, devem realizar os exames preventivos regularmente. Os homens que têm histórico na família, principalmente pai, irmãos, tios, com história de câncer de próstata, a recomendação é que eles façam o exame um pouco mais cedo, em torno de 40 anos. Mas a boa notícia é que o diagnóstico precoce salva vidas. Quando o câncer é detectado no início, as chances de cura ultrapassam 90%. Por isso, os médicos reforçam: fazer os exames preventivos é um gesto simples, rápido e que pode mudar o destino de uma família inteira. É importante, na consulta, o urologista sempre orienta, que o exame físico e o toque retal, eles são indispensáveis, tá? Porque às vezes acontece de ter exame de sangue, o PSA normal, e na hora que a gente faz o toque retal, a gente identifica uma área suspeita, para câncer. Então é importante sempre ter os dois exames, o exame físico, dentro do exame físico, o toque retal, e os exames laboratoriais, principal é o PSA. O objetivo, desses exames preventivos não é nem examinar um homem sintomático, tá? Porque o câncer de próstata, ele quando está na fase inicial, geralmente não causa nenhum sintoma, tá? Então por isso que tem que ter a busca, ativa em relação à doença. Tá? Quando esse câncer está avançado, e aí o homem pode ter realmente alteração na força do jato urinário, e numa situação mais extrema, quando já tem metástase, para outras regiões, principalmente ósseas, o homem começa a ter muita dor na região dos ossos. Os tratamentos variam conforme o estágio da doença e as condições de saúde do paciente. Nos casos iniciais, é possível adotar a vigilância ativa, com acompanhamento médico constante. Em fases iniciais, o câncer de próstata é tratado ou por cirurgia, inclusive hoje tem a cirurgia robótica, as cirurgias por vídeo, que são menos invasivas, ou a radioterapia, que é uma aplicação que se faz na região pélvica da próstata. Em casos mais avançados, em que já há metástase, a gente usa o bloqueio hormonal, onde se faz o bloqueio da testosterona, ou quimioterapia em casos que também mais avançados, que já existem metástases. Ou seja, quando já se espalhou, muitas das vezes a gente precisa fazer esse bloqueio hormonal da testosterona, que é, entre aspas, aí, o alimento do câncer de próstata. Então, existem alguns casos que é feita a orquiectomia, que é a retirada dos dois testículos, que são órgãos que produzem a testosterona. Então, você retira os dois testículos, seja cirurgicamente ou, como eu falei, por bloqueio hormonal. E isso leva, obviamente, a alguns efeitos indesejáveis, colateral, porque a pessoa fica um pouco mais astênica, desanimada, mas por isso a gente fala, se detectar antes, você não precisa passar por essa situação. Nos últimos anos, os avanços tecnológicos têm permitido tratamentos menos invasivos e com menores efeitos colaterais, aumentando a qualidade de vida dos pacientes. O desafio é que ainda existe muito preconceito, mas vencer essa barreira é um ato de amor próprio. Cuidar da saúde não é sinal de fraqueza, é sinal de coragem. Essa vergonha,
essa dificuldade em procurar um médico pode ser a diferença entre a vida e a morte do paciente, porque se diagnosticar numa fase inicial, esse paciente vai ter uma taxa de cura muito maior, ao passo que se ele deixar mais avançado, a situação fica muito mais difícil. Então, deixar esse recado de que essa vergonha nesse momento inicial, ela pode ser a diferença entre você ter uma qualidade de vida e estar vivo ou sofrer com uma doença muito grave que pode levar à morte. Uma cafeteria em Dubai vende um dos cafés mais caros do mundo, com a xícara a mais de R$5 mil. Os donos do estabelecimento planejam vender cerca de 400 xícaras da bebida, feita com grãos panamenhos. Até quanto você pagaria por uma simples xícara de café? Independentemente da resposta, imagino que seja menos do que o valor cobrado por esta cafeteria de Dubai. O estabelecimento, localizado em um bairro que virou referência para os amantes da bebida, vende uma xícara de café panamenho por cerca de $980, o equivalente a pouco mais de R$5 mil. Na xícara, você vai achar principalmente notas de florais brancas como o jasmim, sabores críticos como a laranja e a tangerina, e um toque de frutas carnudas como o damasco e pêssego. Apricot and peach. Para os donos, o preço não é um limite e o café exótico opera sua sedução com todo o sabor. So the total lot was 20 kg. O lote tinha 20 quilos no total e estamos planejando servir aproximadamente 400 xícaras. E não pensamos em compartilhar nenhum grão cru com nenhuma outra empresa, então queremos algo exclusivo na nossa cafeteria. For Julep brand. Para conseguir os grãos especiais, a empresa precisou vencer um leilão no Panamá que durou 13 horas. Foram adquiridos 20 quilos pelo valor de $604 mil, 3,2 milhões de reais na cotação atual. Mas os clientes não se deixam levar completamente por toda essa mística de luxo e exclusividade. Dizem que os grãos são mais especiais e únicos, mas não sei. No final das contas, café é café. Gosto do blend que eles têm, muito mesmo. Mas se eu fosse muito rico e não me importasse com dinheiro, eu provaria. Se eu tiver a oportunidade, provarei com certeza. Mas honestamente, $1.000 é muito caro. Amo café, e essa talvez seria a única razão para pagar tudo isso por uma xícara. É um valor muito alto, mas se a quantidade disponível desse grão for realmente limitada, então creio que vale a pena provar. Apesar da fama ostentadora de Dubai, os donos explicam que apenas os clientes mais ricos e a família governante do Emirado poderão provar o café. Com a alta no preço do grão no mundo inteiro, a exótica espécie panamenha não tem a menor chance de chegar perto dos pãezinhos franceses de todos os dias. E 95% das pessoas terão dor de cabeça pelo menos uma vez na vida e 70% das mulheres uma vez por mês. É o que mostra uma pesquisa feita pela Sociedade Brasileira de Cefaleia. De acordo com a Sociedade Brasileira de Cefaleia, no Brasil, cerca de 95% das pessoas terão em sua vida pelo menos um episódio de dor de cabeça. Aproximadamente 70% das mulheres e 50% dos homens passam por isso uma vez ao mês no mínimo. Para as pessoas que apresentam 3 ou mais episódios de dor de cabeça por mês durante 3 meses seguidos, é indispensável a procura de ajuda especializada. A patologia causa um grande impacto socioeconômico e é um dos principais motivos de falta no trabalho, sendo considerada a segunda condição médica mais comum da humanidade. A cefaleia é o termo médico para dor de cabeça e pode ter diversas causas. As mais comuns incluem estresse, falta de sono, desidratação, má alimentação, jejum prolongado e consumo de álcool e consumo excessivo de cafeína. Em alguns casos, pode ser sintoma de doenças mais graves, como meningite, aneurisma ou tumor cerebral.
É importante procurar um médico para obter o diagnóstico correto e o tratamento adequado. Ao todo, existem mais de 150 tipos de dor de cabeça que são classificadas de acordo com a sua origem. Uma pesquisa da Academia Brasileira de Neurologia revela que 81% dos entrevistados se automedica para tratar a dor de cabeça. E também é comum que as pessoas aceitem a indicação de remédios feitos por não profissionais. O auxílio de médicos para tratar o sintoma é uma opção para 61% dos entrevistados. Cada vez mais jovens estão sofrendo infartos no Brasil. O que antes era raro entre pessoas com menos de 40 anos, hoje preocupa os profissionais da saúde. Seja em parques ou em academias, o objetivo é o mesmo: manter o corpo ativo. Marcelo, aos 18 anos, está buscando por atitudes que preservem a saúde dele a longo prazo. A minha qualidade de vida, eu acho que está muito atrelada, não só a minha, né, mas eu acho que de todo mundo está bastante atrelada com os hábitos saudáveis que a gente tem. Então, atividade física, boa alimentação, e é um negócio que eu tenho buscado cada vez mais nesses últimos tempos. Então, dieta, academia, é um negócio que realmente está fazendo parte da minha rotina agora. Beber água, manter uma alimentação equilibrada e praticar exercícios físicos fazem toda a diferença para quem quer viver mais e melhor e evitar doenças cardiovasculares. Assim como a atividade aeróbica, né, ela é muito importante para o sistema cardiorrespiratório, né, e cardiovascular. O que acontece? Um coração que tem uma resistência cardiorrespiratória melhor, ele vai jogar mais oxigênio para os músculos, ele vai ter uma recuperação melhor cardiorrespiratória também para o corpo da pessoa em relação à atividade física. Isso são os benefícios. E a musculação também. A musculação ela tem uma contribuição muito grande nessa parte, no quê? O ganho de massa muscular, ela tem uma parcela muito grande no quê? Na queima de gordura corporal. E com isso, queimando a gordura corporal, menos gordura intravisceral, né? E também o coração agradece. O infarto em pessoas com menos de 40 anos tem se tornado cada vez mais frequente. Segundo dados do Ministério da Saúde, entre 2022 e 2024, foram mais de 234 mil atendimentos relacionados a infartos nessa faixa etária. A doença ela é agressiva, ela é silenciosa e a gente não tem feito muita coisa para melhorar isso. Né? Além de não ter um hábito de uma avaliação, né, anual, ou de colher informações anuais, ou de fazer uma prevenção, até pelo fato da divulgação dos fatores, a gente acaba não tendo muita informação em relação a isso. De janeiro a outubro, mais de 323 mil pessoas morreram no Brasil por doenças cardiovasculares. E nos últimos 3 anos, quase 8 mil mortes foram de pessoas com menos de 40 anos vítimas de infarto. O aumento assim, exagerado, né, principalmente dos vapes, dos cigarros eletrônicos. Né? Muita gente acha que aquele vaporzinho doce ou agradável não está fazendo mal. Pelo contrário, cada vape daquele lá, cada 10, 12 ml daquele lá, equivale ao quê? A uma carteira de cigarro, de 20 cigarros. Uns ou outros, né? Talvez sejam até mais, né? Infelizmente, o uso de drogas ilícitas aumentou demais no nosso país, muito. Outro fator de risco é o uso de anabolizantes, que podem comprometer diferentes sistemas do corpo. A gente vem tendo muito uso de anabolizante, não só em homens, como em mulheres. E isso também vem atrapalhando muito o desenvolvimento, não só, né, da parte de saúde de cada um, né, mas aumentando muito a chance de câncer, muita chance de arritmias, muita chance de hipertensão, de diabetes, enfim, de várias outras coisas dentro do aparelho cardiovascular. E hoje a gente vê que o jovem, ele faz uso muito mais hoje disso, por informações às vezes peculiares ou informações, vamos dizer assim, muito errôneas que a gente tem na internet e que a gente acaba usando sem consultar um profissional, sem fazer um acompanhamento sério. Antes mesmo de um infarto, o corpo costuma dar sinais. É preciso ficar atento a dores, desconfortos e qualquer mal-estar, buscando ajuda médica o quanto antes. O cardiologista explica quais são os principais sintomas que surgem durante um infarto.
é uma dor tipo aperto nessa região esquerda do tórax, mas não necessariamente do lado esquerdo. Tem pessoas que têm do lado direito. Ela pode irradiar para a face inferior da mandíbula, por causa da inervação dessa parte do tórax, que nós, dentro da área médica, chamamos de dermatos. E ela desce pelo braço. É uma dor tipo óssea, não uma dor muscular. E ela pode também se concentrar, às vezes, na região de cotovelo. E ela vem acompanhada de suor frio e mal-estar geral. 3 em cada 4 brasileiros dizem já ter vivenciado as consequências diretas de algum evento climático extremo, como queimadas, enchentes, tempestades ou ondas de calor. Pessoas expostas a um desastre climático têm risco de desenvolver problemas de saúde mental. O impacto das mudanças climáticas já não é sentido apenas no meio ambiente, mas também na saúde mental dos brasileiros. Uma pesquisa do Instituto Cactus, em parceria com a Infrastel, revelou que 42% da população afirma ter sofrido algum tipo de abalo emocional relacionado às transformações do clima. Além disso, 74,3% dizem já ter vivenciado diretamente situações como enchentes, queimadas, tempestades e ondas de calor. O estudo, que faz parte do Panorama da Saúde Mental 2025, ouviu 10 mil pessoas com mais de 16 anos em todo o país. Entre os entrevistados, mais da metade relatou sentir nervosismo e preocupação intensa ao pensar nos riscos das mudanças climáticas, sintomas conhecidos como ecoansiedade. Essa sensação de angústia e impotência diante de uma ameaça ambiental crescente tem se tornado cada vez mais comum. Embora não seja classificada como uma doença, a ecoansiedade é reconhecida por profissionais da saúde mental como um reflexo direto da percepção de insegurança diante da crise climática. Muitos brasileiros relatam dificuldades para dormir, trabalhar ou manter relações sociais devido ao medo de eventos extremos e das suas consequências. Segundo especialistas, o sentimento de vulnerabilidade é agravado por falta de ações efetivas de mitigação e adaptação. O levantamento também mostra que as mulheres são as mais afetadas. Quase metade afirma a preocupação diária com as mudanças climáticas e com a responsabilidade de proteger o planeta para as próximas gerações. Para os pesquisadores, essa sobrecarga emocional está ligada ao papel social das cuidadoras e à preocupação com o futuro dos filhos, o que amplia os efeitos psicológicos da crise ambiental. Apesar do número de novos nascimentos no Brasil cair para 7% quando comparado a 2023, as compras de enxoval de bebês cresceram neste fim de ano. O motivo são as mães gestantes que agora disputam pequenas peças de roupas com mães de bebês reborn, que se tornou uma febre no Brasil. Faltando apenas 2 meses para o ano acabar, muitos brasileiros aguardam este momento para receber o tão esperado 13º, visando as festas de Natal e Ano Novo, o que faz com que o comércio no país aqueça substancialmente. Mas nesta época, um mercado muito específico tem crescido e chamado a atenção. São as lojas de artigos para bebês. O que chama a atenção é que, pelo 2º ano consecutivo, o Brasil registrou queda no número de nascimentos e recém-nascidos. Mas o que tem causado mudança neste mercado é o surgimento de um novo público que está entrando em cena. São as mães de bebê reborn, que agora estão gastando muito dinheiro no enxoval de suas bonecas, o que pode aumentar as vendas no comércio visando a primeira parcela do 13º salário. Os bebês reborn ultra-realistas viraram febre no Brasil. Para se ter uma ideia do quanto as pessoas têm levado isso a sério, tem gente levando boneco para ser atendido no SUS. Tem casal se separando, brigando pela guarda do bebê na justiça. E tem até mulher pedindo licença maternidade para cuidar do bebê. E agora todo esse público se concentrou num lugar só, nas lojas de artigo para bebês. Ultimamente estamos vendendo bastante, para boneca, bebê reborn. Teve um aumento muito grande de vendas, que como a gente é fabricante, a gente tem tamanhos RN, PMG, e acabam vendendo bastante para boneca. Tem mães que compram praticamente, fazem um mini enxoval, para boneca. Leva bolsa, leva toalha de banho, paninhos de boca e as nossas roupas, como que eu falei, a confecção própria a gente vende bastante. Chega em média de 200, 230 e assim vai as mães.
Essa disputa pelas peças de um enxoval de bebê mais em conta tem trazido um público cada vez mais diversificado para as lojas. Além das gestantes, tem crianças que vêm com suas mães buscar roupas para suas bonecas reborn, tem avós e, claro, as mães dos bebês reborn. Se anos atrás essa concorrência parecia loucura, hoje tanto as gestantes quanto as mães de bebê reborn já entenderam que as peças ficarão cada vez mais competidas. O mercado de bebês reborn movimentou quase 2 bilhões de reais no ano passado no país. Para algumas pessoas é apenas entretenimento, já para outras, as bonecas atendem a necessidades emocionais, como o luto, o cuidado em lares com idosos ou a falta de filhos. Seja como for, esse mercado está longe de ter chegado ao limite. E ao que tudo indica, muitas lojas infantis ainda serão visitadas neste ano. De cada 100 jovens, apenas 15 conseguem concluir o ensino médio na idade certa e com o aprendizado esperado. Desde a pandemia do Covid-19, o Brasil não conseguiu evoluir na área educacional. Os dados do Índice de Inclusão Educacional mostraram que o Brasil falha tanto em garantir que os jovens estudem na idade certa, quanto em assegurar que eles aprendam o mínimo esperado nas matérias de português e matemática. O ideal é que o jovem termine o ensino médio aos 17 ou 18 anos. O indicador foi calculado com o cruzamento de dados do Sistema de Avaliação da Educação Básica, do Censo Escolar e da PNAD contínua. O estado com o melhor desempenho do país foi o Paraná, mas ainda assim conseguiu garantir que apenas 1/5 dos jovens se formem na idade adequada e com a aprendizagem mínima esperada. Os resultados mostraram que o Brasil seguia melhorando em termos de inclusão e aprendizagem, mas a evolução foi perdida após a pandemia de Covid-19 e o fechamento das escolas. Os estados que iam bem antes do isolamento social ainda foram os melhores depois do retorno às vidas comuns. O Amapá foi o pior estado, com apenas 5,6% dos jovens terminando o ensino médio na idade correta. O melhor ano foi em 2019 e o pior foi em 2015, o primeiro do índice. Na época, apenas 9 de cada 100 concluíam ensino médio entre 17 e 18 anos, e com aprendizado esperado em português e matemática. Empresas de tecnologia estão dando os primeiros passos para levar data centers ao espaço. A expectativa é que a demanda dos sistemas de armazenamento de dados aumente com o avanço da inteligência artificial. A alternativa será mais barata e menos prejudicial ao meio ambiente. O avanço e a inteligência artificial estão impulsionando uma demanda crescente por data centers, também chamados de centros de processamento de dados. As instalações são semelhantes a armazéns, contendo computadores que processam e armazenam dados, o que exige uma grande quantidade de terrenos e uma enorme quantidade de energia, que geram altas emissões de gases poluentes. Segundo especialistas, a demanda de energia de data centers aumentará 165% até 2030. Por conta disso, algumas empresas de tecnologia optam por energias renováveis, como fazendas solares e eólicas, mas o novo desafio é enviar os armazéns para o espaço. A expectativa é que o novo local, ou melhor, a falta dele, ofereça um melhor acesso à energia solar sem a cobertura de nuvens, a escuridão da noite ou a sazonalidade da terra. Os principais desafios a serem superados primeiro são dissipar grandes quantidades de calor no vácuo e fazer com que os chips funcionem em um ambiente de alta radiação. O setor está em estágio inicial e o custo do lançamento dependerá do peso da carga. A ideia é que cada satélite compartilhe uma carona com os data centers a bordo dos foguetes, compondo cerca de 15% de massa da carga útil. Isso poderá custar cerca de 10 milhões de dólares, o equivalente a quase 54 milhões de reais. Especialistas alertam sobre a quantidade crescente de lixo no espaço e a colisão poderia derrubar a tecnologia que alimenta a vida cotidiana. Além disso, a manutenção e o reparo de data centers no espaço podem representar um grande desafio. A empresa StarCloud pretende lançar no ano que vem um satélite com 10 kW de potência. O objetivo é ampliar a capacidade a cada lançamento até chegar a um data center de 40 mil kW até 2030. A Lone Star, por sua vez, mandou o seu primeiro protótipo ao espaço no início deste ano, com o tamanho de um notebook e 8 terabytes de armazenamento.
Os cientistas registraram pela primeira vez uma placa tectônica se rompendo sob o oceano na costa do Canadá. O fenômeno foi observado com precisão graças a uma técnica que funciona como ultrassom geológico. O estudo realizado por pesquisadores da Universidade Estadual de Louisiana identificou que uma microplaca tectônica está se desprendendo devido a um fenômeno conhecido como rasgo de placa. A pesquisa ajudou a compreender como esse tipo de fratura altera o equilíbrio da crosta terrestre, influenciando em terremotos, vulcanismo e na elevação de relevo. As imagens foram obtidas por ondas sonoras enviadas de um navio de pesquisa em Vancouver, no Canadá, penetrando o fundo do mar e revelando com precisão uma antiga zona onde as placas da Terra mergulham umas sob as outras e se fragmentando no processo. A ruptura indica o nascimento de uma nova fronteira entre as placas tectônicas e ajuda a explicar como o planeta é reorganizado ao longo de milhões de anos. A técnica usada pelos pesquisadores é conhecida como reflexão sísmica e funciona de forma parecida a um ultrassom médico, mas em escala planetária. Os cientistas emitem ondas sonoras potentes que atravessam o oceano, penetram o subsolo e são refletidas de volta para sensores de até 15 quilômetros de extensão. O processo permite a reconstrução de uma imagem tridimensional do interior da Terra. Os resultados mostraram falhas e fraturas profundas, que indicam que o processo começou há cerca de 4 milhões de anos e ainda está em curso. Os cientistas ressaltam que o fenômeno representa uma fase natural do ciclo das placas tectônicas. O processo, apesar de lento, é gradual, mas sem risco imediato para a população. E um cachorro recuperou a visão usando uma lente de contato humana. O procedimento, realizado por uma veterinária em São Paulo, abriu portas para novos tratamentos. Um cachorro da raça Shih Tzu de aproximadamente 5 anos foi levado ao veterinário sem apresentar reflexos. Após a realização dos exames, foi descoberto que o animal não enxergava devido a uma lesão grave no olho, causada por um cílio ectópico, ou seja, quando nasce no lugar errado da pálpebra e acaba encostando na córnea, incomodando e machucando o olho. O mais recomendado no caso seria um procedimento cirúrgico, mas o cão tinha comorbidades e o valor da cirurgia foi considerado alto pelo tutor. Por conta disso, a veterinária responsável pelo paciente sugeriu o tratamento com uma lente de contato terapêutica humana, feita de silicone e sem grau para proteger o olho. No entanto, o processo não garantia que o animal voltaria a enxergar, uma vez que a lente de contato é pouco usada em casos graves, e as sequelas da lesão seria melhor revertida com cirurgia. Segundo a veterinária, as chances do animal perder completamente a visão eram de aproximadamente 95%, mas felizmente o resultado foi positivo e surpreendente. O cachorro voltou a ter reflexos com 10 dias de uso de lente e 5 dias depois parou de usá-la. Segundo a veterinária, a cicatrização ocorreu tranquilamente e sem sequelas. A lente serviu como um curativo para proteger o olho da própria pálpebra, pois os movimentos de abrir e fechar comprometiam o processo de cicatrização da lesão. Após a cicatrização total, o edema regrediu e o animal recuperou a visão plena e sem sequelas estruturais. Elas encontraram no remo o jeito de recomeçar. Mulheres que venceram o câncer de mama agora se unem na água para celebrar a vida. Em Rio Grande, no sul gaúcho, o Grupo Panamá mostra que mesmo depois da tempestade, ainda dá para remar e ir muito além. Para mulheres, o remo é mais do que esporte, é um recomeço, um caminho de fé, de superação, de cumplicidade e de tudo mais que mulheres determinadas e unidas conseguem despertar uma nas outras. Juntas, elas formam o grupo Panapaná, um coletivo de cerca de 20 remadoras na cidade gaúcha de Rio Grande, inspirado no movimento internacional das Remadoras Rosa, que transformou o remo em símbolo de reabilitação e superação para mulheres que enfrentaram ou ainda enfrentam o câncer de mama. A fundadora do grupo, Fernanda, explica como tudo começou. A ideia surgiu, depois de um estudo científico do Dr. Don Mackenzie, lá no Canadá,
Saúde, ele fez um estudo com mulheres que sobreviveram ao câncer de mama, né? E colocaram mulheres na embarcação para remar, né? Então viram o propósito, né? Que remando juntas elas conseguem fazer uma drenagem linfática natural. Natural de Natal, no Rio Grande do Norte, Fernanda já havia formado um grupo por lá. Ao se mudar para Rio Grande, em 2023, trouxe a iniciativa junto e a ideia fez sucesso por aqui. As reuniões acontecem uma vez por semana num clube náutico da cidade. E é lá, em um clima quase mágico, que elas recarregam as energias. Quando elas se encontram, o tempo parece desacelerar. As conversas, as risadas, o barulho dos remos na água, tudo vira um jeito de dizer que estão vivas. E no compasso das remadas, celebram juntas o que o câncer não tirou delas. A certeza de que a vida, mesmo com cicatrizes, vale a pena ser vivida. Eu não tinha esperança. Que quando tu recebe um diagnóstico desse, o que tu pensa? Eu vou morrer. Esse grupo é maravilhoso. Ele representa que existe vida, né? Depois da gente receber uma notícia tão impactante como um diagnóstico de câncer, a gente fica muito assustada. Mas depois a gente começa a ver que a vida continua. E esse grupo aqui ajuda demais, demais. E é assim, no embalo das remadas, que elas vão descobrindo um novo ritmo para viver. E juntas, elas também descobrem novos caminhos para seguir e um novo jeito de olhar para a vida. É a experiência de mulheres que já enfrentaram mares agitados, tiveram o corpo marcado, a rotina virada do avesso e o futuro posto em dúvida. Mas nada disso foi mais forte que o desejo de não sucumbir. E assim, são mulheres de travessia. O melhor sushi man do Brasil é de Dourados, no estado de Mato Grosso do Sul. Conheça a trajetória dele e como foi a competição. Você já imaginou provar o melhor sushi do Brasil? Pois é, o Campeonato Brasileiro de Sushi reúne chefes de todo o país para mostrar talento e técnica no preparo. E neste ano, o título de melhor sushi man do Brasil ficou com William Utida, de Dourados. Olha, o prato que eu montei hoje foi basicamente alguns elementos que eu fiz no campeonato do sushi brasileiro, né? Eu fiz o rossomaki, a gente tem o atum, a lula, o camarão, o tamago, as ovas de curá, né? Aí no caso o estilo Edomai seria o estilo mais tradicional, estilo de Edo, Tóquio, né? Seria sushis mais simples, só que com bastante sushis decorativos em si, né? Pode ver, tem uma garça, uma flor de lótus, né? Alguns detalhes que traz uma beleza natural dos pescados. William começou a preparar sushi há cerca de 16 anos. Desde então, foram horas de treino, cursos e especializações. Um aprendizado constante. E em 2024, ele já havia se destacado entre os 10 melhores do país. Foi a primeira vez que eu participei, não tinha muita experiência, não tinha muito treino. Aí logo após essa primeira competição, apesar de ter conseguido ficar entre os 10 colocados, né, ainda assim tive muitos erros. Aí eu analisei esses erros, vi tudo que eu podia melhorar, as técnicas em si. Aí esse ano, mais motivado, mais treinado, me preparei melhor, fui fazer treinamento no Japão. Isso ajudou muito a desenvolver hoje o sushi, né? Na competição, cada detalhe faz diferença. Técnica, segurança alimentar, organização e até o comportamento diante da pressão. Enquanto o tempo corria, William manteve a calma e apresentou pratos cheios de significado. O tema que eu escolhi foi o caminho do Monte Fuji, né? Que seria basicamente o caminho que eu estou tendo atualmente, né? Um caminho que o levou à vitória, reconhecida em todo o país. O grande campeão do Campeonato Brasileiro de Sushi de 2025 é o chefe William Utida. Fiquei sem acreditar, eu não tive muita reação.
Na verdade, até agora ainda não caiu a ficha direito. Eu olho o pessoal que vem falar que é o melhor do Brasil, mesmo assim ainda não caiu a ficha, né? Com o título de campeão brasileiro de sushi, o chefe agora tem um novo desafio: representar o Brasil no Campeonato Mundial, que acontecerá no Japão no próximo ano. Vou manter mais ou menos o mesmo jeito que eu fiz, né, durante o brasileiro, né? Vou continuar os treinamentos internos durante o trabalho no restaurante, fazendo as técnicas, estudar um pouco mais o jeito dos japoneses, o jeito que eles avaliam, o jeito que eles empratam, né? Tentar aplicar um pouco mais isso no campeonato em si, né? Mais uma vez, Dourados se destaca no cenário nacional, mostrando o talento, a criatividade e a força cultural. William já começou a subir o Monte Fuji e o próximo passo é o topo, no Mundial, no Japão. Há 47 anos, o missionário R.R. Soares recebeu uma visão. Ele sabia que para chegar aos 4 cantos da terra seria necessário usar uma ferramenta de alcance internacional. Foi aí que Deus tocou em seu coração, ainda menino, de pregar a mensagem do Evangelho pela televisão. E te convido agora a conhecer a trajetória do missionário na TV e os frutos colhidos dessa importante missão. Em 1947, no pequeno município de Muniz Freire, Espírito Santo, nascia Romildo Ribeiro Soares, aquele que mais tarde se tornaria conhecido como o missionário R.R. Soares, ainda desconhecido pelo mundo, mas já separado por Deus para anunciar sua palavra e alcançar os que sofrem. Aos 11 anos, em meio ao vai e vem da Praça Jerônimo Monteiro, em Cachoeiro de Itapemirim, nasceu um desejo no coração daquele menino: pregar o Evangelho pela televisão. Esse negócio de televisão é bom mesmo, Senhor. Olha só, tá todo mundo parece estar hipnotizado olhando aqui e não tem ninguém falando do Senhor na televisão. Ô Jesus, se o Senhor me der condições, um dia eu vou estar lá. A origem do Show da Fé hoje, que já passou com outros nomes, foi esse dia lá. Em 1973, missionário R.R. Soares une sua vida à de sua companheira de fé, Dona Madalena. Da união, nasceram 5 filhos: Davi, André, Daniel, Marcos e Felipe. E em 1975, a consagração ao ministério pastoral. O desejo na infância tornou-se realidade em 1978 na antiga TV Tupi. Bom dia, Nordeste. Bom dia, Brasil. Um passo que marcaria para sempre sua missão evangelística. Em 1980, nasce a Igreja Internacional da Graça de Deus, expandindo o alcance da palavra e transformando vidas por todo o país. Em 1999, o Ministério das Comunicações concede a autorização para a criação de um novo canal de TV. 3 anos depois, em 2002, a RIT, Rede Internacional de Televisão, entra no ar. Um novo capítulo se iniciava. Hoje, pela primeira vez, estamos transmitindo pelo nosso canal de televisão um programa ao vivo. Então nós estamos ao vivo agora para todo o Brasil, pela Parabólica. Quem sabe Deus, em quantos lares nós estamos entrando. Hoje, a mensagem que começou em uma praça do interior do Espírito Santo ecoa em 29 idiomas, alcançando mais de 190 países. Oh, glória a Deus! Oh, glory to God! Slava Bogu! Al-Majdu lirab! Glória a Deus! Puji Tuhan! Deus abençoe. Em múltiplas telas, em todas as plataformas. Quem diria que aquele simples encontro, lá na Praça Jerônimo Monteiro, daria
tantos frutos. O que aconteceu? Jesus curou meu filho no momento. Como é que era o pezinho dele? Todo, totalmente fraquinho, mas Jesus fez a obra. Olha que coisa bonita aqui, pessoal. Deus, aleluia, eu tô muito feliz. Eu não sei nem como agradecer ao Senhor. É a Jesus, a senhora agradece. Uma história de fé, de perseverança e de salvação. Missionário R.R. Soares. Um legado que segue transformando gerações. Hoje comemora 47 anos como missionário pregando o Evangelho na TV. Uma vida guiada por Deus, dedicada a levar a palavra a milhões de pessoas pelo mundo. Estou seguindo a Jesus Cristo nesse caminho. Gratidão por 47 anos difundindo os ensinamentos bíblicos e os valores da fé. E vamos dar para Jesus uma calorosa salva de palmas. E o Fatos em Foco fica por aqui. Para rever as reportagens dessa edição, acompanhe as nossas redes sociais. Obrigado pela sua companhia e até a próxima. Tchau!